vai fazer uma relação entre a novela e o filme Decameron, na novela de tema número 4, Caterina. O nosso grupo é formado por mim, Vanessa, Andréia, Catrine, Cassiana e Alessandra. Bom, a nossa novela, ela começa falando de dois jovens, Caterina e Ricardo, que conseguem conversar às escondidas sem que ninguém perceba. Eles tentam marcar um encontro, mas isso só seria possível se Caterina conseguisse dormir em uma sacada que existia em sua casa. Assim, Caterina mente a seus pais que estavam morrendo de calor e que nem conseguira dormir na noite anterior, e queria muito dormir na sacada para poder ouvir o rouxinol cantar. De tanto reclamar, seus pais deixaram. Lá, no meio da noite, Ricardo aparece, e o jovem casal faz com que o rouxinol cante a noite toda, até que Caterina adormece com a mão no rouxinol. Quando amanhece, seu pai vai até a sacada para ver como dormiu sua filha, e se depara com aquela cena. Depois de acordá-los, ele faz com que um acordo de casamento entre os dois. Então, esse é um breve resumo, né, da nossa novela. Se vocês assistiram o filme, né, serviu para vocês relembrarem. Então, a gente vai falar agora de alguns pontos, né, bem relevantes no estudo dessa novela. Pode passar. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar é sobre o erotismo, né, de Caterina e a sua função, né, o sentido crítico que tem tanto na novela, né, escrita, como no filme. Então, a Caterina, ela é apresentada como uma jovem, né, que traz a sua sensualidade. A gente percebe na novela a forma, né, como ela olha para Ricardo, né, ela sempre, como diriam os jovens de hoje, sensualizando. Então, ela traz consigo aquele erotismo. A gente percebe na novela escrita, né, no livro, né, no Decameron, a gente nota que, como ele descreve a Caterina, a forma com que ela conversa e as formas explícitas, né, do sexo, da questão sexual, o momento em que diz que ela dormiu com a mão no rouxinol, né, que aqui é demonstrado na pintura, demonstra, né, esse erotismo em Caterina. E esse erotismo, ele vem para retratar que na sociedade existia, né, muito preconceito na época, né, a gente tem que se situar que Decameron foi escrito em 1300, então é muito tempo, então a sociedade era muito diferente do que a gente tem hoje. Naquela época a mulher vinha em segundo plano, né, o homem é que tinha essa questão do sexo, a mulher era vista, né, como um intocável, uma santa. Então ele traz essa crítica de que a mulher ela também tem o direito à liberdade, ela tem direito a se expressar a sua sexualidade, né, e demonstrar os seus desejos, as suas vontades, que é o que a gente percebe no personagem de Caterina. Pode passar. O nosso segundo tópico é o amor cortês no Decameron, adaptação e diferenças. Bom, a gente pôde perceber pouquíssima diferença entre a novela e o filme. A gente percebe que, aliás, a novela e o livro. A gente percebe que no livro, eu acho que no geral, em todos os livros que a gente lê, geralmente são bem mais detalhados, porque daí tu não tá vendo, tu não tem noção do que está acontecendo. Então no livro ele é bem detalhado tudo o que acontece. O que a gente notou na novela foi que no encontro deles que eles marcaram, se encontraram para marcar o encontro lá na sacada, ao se despedir-se, no livro cita mais ou menos, dá-se a entender que eles se beijam, né? Se beijam ao se despedir. E na novela não, eles só marcam o encontro e, tipo, não se beijam, só se despedem e já saem. E no livro também é falado que só na segunda noite, dá-se a entender que na segunda noite só que ele vai para a sacada e tem a noite de amor com Caterina, né? E na novela não, na primeira noite ele já chega e já passa a noite com ela lá. E também no livro também fala bem detalhado, assim, que o que aconteceu durante a noite, que eles se amaram por várias vezes, que ela passa a mão no rouxinol, e é bem enrolado mesmo até o amanhecer. E na novela não, é bem rápido assim, o que acontece durante a noite, não é muito detalhado, assim. É o que dá a entender também.
E daí, para concluir essa questão do amor cortês, eu peguei uma frase do livro Decameron que fala assim, ó: mais vale agir na disposição de nos arrependermos do que arrependermos de nada termos feito. Então é bem exatamente o que aconteceu, né? Eles se marcaram o encontro sem medo do que poderia acontecer, mas no fundo, assim, eles poderiam se arrepender, mas não, e realmente aconteceu o que eles queriam que acontecesse, né? Foi que o pai aceitou e que eles se casaram, né? Então, coincide bem assim com a frase que Boccaccio cita no livro Decameron. Os autores que influenciaram Boccaccio. Giovanni Boccaccio foi um poeta e crítico literário italiano. Ele nasceu em junho de 1313 e faleceu em dezembro de 1375 na Itália. A obra-prima dele é o Decameron, que é o nosso objeto de estudo agora. Entre alguns autores que influenciaram Giovanni Boccaccio estão Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Dante Alighieri foi um poeta mundialmente conhecido. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 1265 e faleceu em 1321. Seu famoso poema, que é a Divina Comédia, ele é dividido em 3 estágios, que é o inferno, o purgatório e o paraíso. Nessa obra, ele descreve o caminho que a sua alma percorreu nessas três fases. Eu separei algumas obras de Dante Alighieri, que são a Divina Comédia, De Vulgare Eloquentia, Vita Nova, De Rime e o Convívio. Francesco Petrarca nasceu em 1304 e morreu em 1374, também na Itália. Ele foi um dos precursores do Renascimento italiano. Ele que inventou o soneto, que é um poema com 14 versos. E ele é considerado o pai do humanismo italiano. Algumas das suas obras são Triunfos, Meu Livro, Sobre os Homens Famosos, Sobre o Lazer Religioso e Sobre a Vida Solitária. Eu separei 2 frases de cada um deles. As de Dante Alighieri primeiro. Muito pouco ama, quem com palavras pode expressar quanto muito ama. A razão vos é dada para discernir o bem do mal. E as 2 de Francesco Petrarca são: as 2 cartas de amor mais difíceis de escrever são a primeira e a última. E na guerra do amor, a fuga é uma vitória. Na música, a gente pode observar que na novela até acontecia das meninas estarem todas reunidas cantando algumas músicas medievais, né? Mas no filme, né, se fala, quer dizer, ao contrário, na novela, no filme se via as meninas cantando, né? E na novela a gente vê que se fala muito no canto do roxinol, né? Que o pai colocaria uma cama lá em cima para a filha ouvir o canto da cigarra. Mas o que ela queria mesmo era ouvir o canto do roxinol, né? E que depois, no outro dia, ela estava com o roxinol. Então faz uma assimilação, né, do canto do roxinol com outra parte que seria o roxinol, né? Os vestuários tanto do filme como da novela, dá para ver assim que são vestidos, né, bem medievais, bem leves, alguns mais sofisticados, porque os pais gostavam de vestir elas para atrair belos casamentos também, né? E o diálogo da novela dá para ver que é muito assim baseado no romance dos dois, né? Uma trama que os dois tramam para ficar junto, né? E que no final deu certo a trama deles, que eles se casaram e ficaram juntos, constituíram família, né? E ouviram muitos rouxinóis, né, tocarem, né? Então, assim, o filme Decameron, ele fala sobre vários
vários romances que deram certo, né? E os que não deram certo. O nosso foi o que deu certo, né? Vou falar uma outra comédia, Na Vida e no Amor, né? No filme e na obra de Cameron. O amor, o erótico e o sensual é visto tanto no livro como no filme como algo muito natural. A gente percebe no filme, né, que aparece muito desnudo, muito sexo, né? E na obra eu vejo assim um pouco mais suave. Já no filme é um pouco mais ousado, né? Aparece mais. Se bem que na obra a gente também pode dar asas à nossa imaginação, né? Na parte de Catherine, que é a nossa, por exemplo, há um pouco mais de amor que nas outras novelas. Assim, pelo menos eu notei que, né, na parte que os dois se encontram, aí aquele, né, não me deixes morrer de amor, quando eles decidem se encontrar, e ela responde, não vai ser filho de amor, me honra eu, tal. E quando eles, existe um beijo, que na novela escrita existe, né, que no filme não existe esse beijo. No momento que os dois se encontram na sacada também lá, não existe beijos no filme. Na novela está escrito que sim, que eles se beijam, o casal se beija apaixonadamente, né, antes de tal. E no filme não aparece. Então eu acho que Pasolini, ele não gostava muito de beijos. Era sexo. Ele gostava mais de sexo. Tá, no filme podemos observar uma série, né, de episódios também cômicos. Tanto no filme como na obra, né? Sendo alguns, ao meu ponto de vista, mais bem irônicos ou debochados. O filme está cheio de avacalhação, loucura, mas é engraçado a visão que se pode ter sobre o sexo, né, nos tempos antigos. É interessante também constatar que a parte do amor sempre existiu a sacanagem, a traição, né, gente querendo levar vantagem, porque em todas as novelas tem algum tipo de, né, tem o padre, aquele espertalhão que queria transformar a mulher do outro em uma mula, tem uma mulher infiel, mais ou menos tudo está meio assim relacionado com algum tipo de sacanagem. Então, para mim, existe tipo um humor, né, a comédia que dá para rir um pouco assim, um humor negro, mas para mim existem muitas coisas absurdas, né, cruéis. Aquela parte que a menina tira a cabeça do amor da sua vida para plantar num vaso. A minha pergunta é, existe amor mesmo ou seria apenas atração sexual em todas as novelas? É uma coisa que lendo todas as novelas eu não consegui nenhuma explicação. É amor ou é atração sexual? Não sei, assim, o que vocês acham? Existe realmente amor no filme? Vocês encontraram algum tipo de amor verdadeiro ou era somente sexo, atração sexual? Era um lado mais instintivo, né? Eu acho que a busca do prazer era mais forte do que a conquista, do que o romance, do que, né? Tudo aquilo que foi construído depois dessa época. Assim. Eu acho que a palavra que define bem Boccaccio, né, por escrever essas novelas é ousadia, né?